Fernão possui mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado também pela mesma universidade. Antes de ser professor, ele já trabalhou em diferentes universidades. Então, hoje trabalha na Universidade Federal de São Carlos e, como falei, é um especialista em Hume, autores da mobilidade. Ele pode comentar um pouco mais sobre as suas pesquisas, especialidades, né? E tem trabalhado, tem produzido não só a tese, mas as suas produções depois disso, fundamentalmente, ao redor desse pensador importante. Então, eu vou passar imediatamente a palavra a ele, para nós, então, agradecermos a disponibilidade de ter se deslocado aqui em Toledo. Nós sabemos que nem sempre é fácil em função das restrições de voo, das restrições de deslocamento, das restrições orçamentárias nesse momento. Então, a gente está com certas também dificuldades, mas nós conseguimos manter o 20º simpósio, né? Então, e com palestrantes importantes, e a gente vai desfrutar da sua palestra. Obrigado. Bom, eu agradeço também, agradeço o convite, né? Foi um grande prazer quando o João me convidou. Agradeço muito a recepção simpática e calorosa de vocês, né? E, bom, para não tomar muito tempo com essas considerações iniciais, eu vou só explicar um pouquinho qual é a ideia desse texto, né? Eu vou ler para vocês um trabalho que, de certa forma, eu retomei, e ao fazê-lo eu percebi algumas imperfeições e problemas, alguns deles que ainda continuam aqui, né? Mas que é sobre um texto de Hume, que é talvez menos comentado do que aqueles textos já clássicos sobre a causalidade ou sobre a crítica humeana ao finalismo, ali nos diálogos sobre a religião natural. Esse texto me parece interessante por algumas questões que eu vou colocar aqui na introdução, e eu tenho a impressão que o que está em andamento nele, né, vamos dizer assim, o que é visado pelo argumento humeano não é exatamente trivial, né? Então a ideia é um pouco localizar esses problemas, simplesmente apontá-los e situar esse texto, vamos dizer assim, num contexto maior do projeto filosófico de David Hume, né? Bom, o título que consta na programação foi alterado. Eu dei um título um tanto quanto bombástico, algo como Hume contra a liberdade, alguma coisa assim, que não só é ruim por si mesmo, mas também porque não é exatamente, porque ele é impreciso, né? Então, o título novo do texto é o seguinte: Notas sobre a liberdade como ficção da imaginação, né? Que é essa a questão, né? Bom, então eu vou dar início aqui à minha conferência, né? A discussão acerca da oposição entre liberdade e necessidade ocupa um lugar central na ciência da natureza humana, né? Que é o projeto filosófico de Hume constituir uma ciência da natureza humana. Um lugar que talvez não seja evidente numa primeira leitura da obra de Hume. Primeiramente discutida no Tratado da Natureza Humana, ela parece somente fazer parte da redefinição do conceito de vontade, e quando retomada na investigação sobre o entendimento humano, parece, à primeira vista, desdobrar algumas consequências da análise da causalidade para resolver a decantada controvérsia acerca da liberdade e do determinismo. Todavia, o alcance dessas sessões parece-me bem maior do que esse. É preciso ver com cuidado a afirmação feita pelo próprio Hume de que o
tema é abordado com vistas a um projeto de reconciliação. Longe de apenas arbitrar uma questão canônica da filosofia, a argumentação de Hume quanto à oposição entre liberdade e necessidade é fundamental para a efetivação de seu projeto filosófico, pois deixa evidente que somente se lograr êxito em estabelecer que no mundo moral reina a mesma necessidade que impera no mundo físico, estará assegurada a possibilidade da ciência da natureza humana, assim como ficarão claras e bem delineadas as feições gerais dessa ciência. Não por acaso, o comentário de Hume gira em torno especialmente da crítica a uma certa concepção de liberdade. Trata-se da ideia de liberdade de indiferença ou de indeterminação, segundo a qual o livre-arbítrio seria o poder de decidir, sem qualquer constrangimento, de nenhuma ordem, entre uma ação ou outra. Segundo tal concepção, considerar-se-ia a vontade humana como absolutamente livre para realizar seus atos e escolhas, como impermeável a qualquer determinação externa que lhe impusesse algum viés. Considerada dessa maneira, a liberdade, obrigatoriamente, excluiria a necessidade no que concerne às ações humanas, e o livre-arbítrio instauraria um campo no qual determinados fatos, aqueles que resultam das decisões da vontade, estariam isentos da influência das causas em geral, quer dizer, seriam suas próprias causas. Estaria aberto o caminho para a distinção que a tradição fez entre o mundo natural, inteiramente regido pela necessidade causal, e o mundo humano, regido por uma necessidade moral, cujos fatos seriam inteiramente devidos aos atos da vontade e livres da operação de causas de outra natureza. A vontade gozaria, portanto, do privilégio de se autodeterminar inteiramente. Não se trata, assim sendo, de dizer que os atos da vontade são desprovidos de uma causalidade, mas de atribuir-lhe uma causalidade própria e de natureza peculiar. Ora, o problema é que no campo, o campo da moral é um desses campos abrangidos pela tal ciência da natureza humana, né? E essa ciência se constitui, vamos dizer assim, a partir da observação e do estabelecimento de relações causais entre os diferentes eventos, com vistas a tentar elaborar uma certa regularidade que a gente talvez pudesse chamar de uma lei geral dessa ciência da natureza humana, né? Não uma só, mas as várias regularidades que aparecerem ao observador, né? Colocando a vontade nesses termos, como livre-arbítrio, né? Inteiramente autônomo, vamos dizer assim, inteiramente incondicionado, né? Esse objeto, que é a vontade e que é a própria moral, estaria fora, vamos dizer assim, da jurisdição de uma ciência tal como Hume a entende, né? Então, daí viria, a meu ver, a necessidade de Hume de desconstruir essa noção, né? Ora, a questão, né, é mais ou menos a seguinte: no campo das questões de fato, das matters of fact, como ressalta repetidas vezes o autor, vigora a mais estrita determinação causal. E introduzir nas séries causais uma quebra, uma fragmentação, que estaria justamente ali nos atos da vontade, seria o mesmo que conferir ao acaso uma positividade que ele rigorosamente não possui. Aceita essa concepção de liberdade, as ações dos homens, entendidas como exceções à determinação, abririam uma fratura no encadeamento das causas, introduzindo um espaço no seio da experiência no qual vigoraria o acaso. Ora, diz o Hume na investigação, na seção 8 da investigação sobre o entendimento humano: é universalmente admitido que nada existe sem uma causa de sua existência e que o acaso, quando examinado estritamente, é uma palavra meramente negativa e não significa nenhum poder real que tenha algum ser na natureza, mas se pretende que algumas causas são necessárias e outras não necessárias.
né? As não necessárias seriam esses atos da vontade, justamente. Mas, se a definição supracitada, continuo citando Hume, é admitida, então liberdade oposta à necessidade e não coação é o mesmo que acaso, e algo que, como todos sabem, não existe. Ora, excluída a necessidade das ações do homem, como poderia, aos olhos de Hume, o político exercer sua arte, o historiador a sua ciência, ou o filósofo moral constituir sua teoria com o rigor científico que Hume pretende alcançar desde o momento em que anunciava, no subtítulo do Tratado da Natureza Humana, que se propunha a introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. Admitida a distinção entre necessidade moral e necessidade física, não haveria lugar para uma filosofia moral de cunho empirista que pretendesse o rigor de uma ciência. Por isso, é fundamental que Hume resolva duas questões. Por um lado, será necessário mostrar que os homens, seja quando pretendem explicar fenômenos físicos, seja quando visam compreender a ação humana, raciocinam a partir da relação de causa e efeito. Em outros termos, será necessário recusar integralmente a distinção entre necessidade física e necessidade moral. Por outro lado, se é assim, será preciso determinar como se forja a ilusão de que o livre-arbítrio escapa à determinação causal. Então são, na verdade, dois problemas, né? Uma é mostrar que, ao fim e ao cabo, nós sempre realizamos nossas inferências quando pensamos quaisquer eventos, sejam eles relacionados à ação dos homens, sejam eles fatos que ocorrem na natureza, nós sempre raciocinamos ou sempre produzimos inferências a partir dos nexos causais que nós observamos, né? É claro, esses nexos não têm densidade ontológica nenhuma, o Hume faz toda uma operação, tem toda uma discussão prévia a respeito da conexão necessária entre causa e efeito que eu estou dando um pouco como pressuposta aqui, né? Mas, além disso, se há, então, a tese de que, né, se essa tese é esposada tanto por filósofos quanto pelo homem comum, a tese de que a ação humana é inteiramente livre e indeterminada, bom, então é preciso ver de onde surge esta ideia, né? Bom, sobretudo no texto da investigação, o caráter inaceitável da liberdade de indiferença e suas consequências negativas para a ciência da natureza humana se manifestam com clareza. A nos guiarmos pela narrativa de Hume, a questão da liberdade, matéria de longa disputa, é comparável às querelas que, desde a primeira origem da ciência e da filosofia, permanecem sem vencedores. Querelas como esta, adverte o filósofo, podem se dever a duas circunstâncias particulares. Ou está em debate algum tema que, por situar-se além dos limites do entendimento humano, não se resolverá jamais, ou trata-se de um tópico que faz parte de nossa experiência comum, mas que é posto em termos mal definidos pelos disputantes. Desse modo, Hume não demora a qualificar o problema como disputa meramente verbal e a afirmar que bastaria que mostrássemos a quais ideias correspondem as palavras empregadas por cada uma das partes para provar que, no fundo, ambas sempre estiveram de acordo, né? Ora, é bem conhecida a solução de Hume para essa disputa verbal. O passo inicial consistirá na retomada da noção de necessidade e no estabelecimento de seu sentido correto, lá onde sua legitimidade não envolve controvérsia. Então, diz o Hume, sobre um determinado tipo de fenômeno, ninguém contesta que impera a necessidade das causas, né? Indo ao próprio texto do Hume, né? Que lugar é esse, né? Admite-se universalmente que a matéria é impelida em todas as suas operações por uma força irresistível, que os efeitos naturais são tão precisamente determinados pela energia de sua causa que naquelas circunstâncias particulares, nenhum outro efeito poderia resultar delas.
Ora, é universalmente admitido que o movimento dos corpos deriva de causas necessárias, mas a questão só se resolverá se, ao aplicarmos o termo necessário, tivermos em mente a definição de conexão necessária que emerge da análise hilliana da causalidade. Então, embora o Hume detecte ali um acordo comum entre os homens, é preciso refinar aos olhos dele a noção de necessidade. Não por acaso, Hume vai frisar que, embora atribuamos necessidade às operações dos corpos, tudo o que conhecemos da conexão entre a causa e o efeito é a conjunção constante de objetos semelhantes e da consequente inferência de um a partir do outro, né? Sem que tenhamos nenhuma noção de qualquer outra necessidade ou conexão. Na verdade, ao contrário do que poderia sugerir a primeira apresentação da necessidade, exposta propositalmente, né, naquele texto, o primeiro texto que eu citei, em termos caros à metafísica, né, ele usa os termos poder e energia, essa ideia não corresponde a nada fora da nossa mente. O que chamamos de necessidade é um efeito da repetição da experiência de casos semelhantes e é o resultado do hábito e da uniformidade da natureza. Ora, como se sabe, para Hume, a repetição de sequências de fenômenos observáveis afeta a imaginação, fazendo-a ligar conteúdos que se seguem regularmente. A conexão costumeira é sentida pela imaginação, e a impressão de reflexão que ela produz impele esta faculdade a ligar os conteúdos da experiência. Diz o Hume: portanto, nossa ideia de necessidade de causação deve-se inteiramente à uniformidade observável nas operações da natureza, quando objetos semelhantes estão constantemente conjugados e a mente é determinada pelo costume a inferir um a partir da aparição do outro. Ora, se a necessidade nos é dada pela conjunção constante, e se ela não é um vínculo interno e essencial que conectaria a causa ao efeito, é possível afirmar que ela é determinável também nas ações humanas. Raciocinamos em moral do mesmo modo que em todas as outras questões de fato. Essa é a tese principal do Hume. É pela conjunção constante entre o par motivo e ação que podemos prever o comportamento humano e isolar seus princípios. Quando se trata de estudar os assuntos humanos, de fazer filosofia moral, pensamos da mesma maneira que o fazemos quando nos dedicamos às outras ciências que tratam das questões de fato. Mesmo o vulgo, quando pensa sobre esses temas, o faz fundamentalmente da mesma maneira que o filósofo e o cientista. A inferência causal, em todos esses casos, é de mesma natureza e a necessidade que a mente sente de passar um objeto a seu acompanhante usual, tampouco é diferente. Tal como ocorria no caso dos objetos físicos, ao considerar os assuntos morais, pressuponho uma certa uniformidade da natureza em meus raciocínios. Por isso, Hume não se cansará de afirmar que há, eu cito, uma grande uniformidade nas ações dos homens em todas as épocas e nações, e que a natureza humana permanece sempre a mesma em seus princípios e operações. Os mesmos motivos produzem sempre as mesmas ações. Os mesmos eventos se seguem as mesmas causas. Os termos motivo e ação, e causa e efeito, são quase que correlatos, né? É quase como se houvesse uma outra terminologia na moral para você falar de causa e de efeito, né? O motivo é uma causa. É, portanto, a mesma noção de necessidade que preside minhas inferências, seja na moral, seja no que concerne a causalidade dos corpos. Não há diferença de natureza entre os dois supostos gêneros de conexão. Melhor dizendo, não cabe mais postular dois gêneros distintos de necessidade, uma moral e outra física, pois existe um curso geral da natureza nas ações humanas, assim como nas operações do Sol e do clima. Esse é um trecho do Hume também. Por isso,
não só é a mesma necessidade que opera sobre a mente em ambos os casos, mas também é possível empregar a evidência moral e a evidência física no mesmo encadeamento de raciocínio. Assim, segundo o célebre exemplo de Hume, tem razão o prisioneiro que, não possuindo dinheiro ou influência, está certo de que não conseguirá escapar de sua pena, seja por considerar o caráter obstinado do carcereiro, seja por considerar a solidez das barras e dos muros que tornam a prisão intransponível. Ou seja, causas físicas e causas morais estão aqui, neste raciocínio, segundo o Hume, alinhavados, juntos, e de maneira perfeitamente correta e razoável. Por quê? Porque não há distinção entre necessidade física e moral, né? Então, a estratégia geral do Hume é mostrar que, já que a causalidade não está nos corpos, mas faz parte, isto sim, da nossa maneira, né, se vocês quiserem, de interpretar a natureza, de produzir as nossas inferências, já que inferimos da mesma maneira na moral e na física, não há distinção, a distinção, aliás, entre necessidade física e necessidade moral é uma distinção vazia. E, no limite, tanto quem defende a liberdade quanto quem defende, né, esta liberdade de indiferença, como quem defende o determinismo, pensam exatamente da mesma maneira. Por isso a questão é meramente verbal, né? Olha, tentando organizar um pouco as coisas. Esse primeiro momento da análise de Hume tem como resultado geral, portanto, a homogeneização da necessidade física e da necessidade moral. E de par com esta homogeneização, a constatação da vacuidade da ideia de liberdade e de indiferença. Tais resultados impõem à filosofia de Hume que desça mais um grau e aprofunde o exame da questão, tentando mostrar como uma noção vazia, que tem seu direito de cidadania tão facilmente revogado, adquire ares de verdade, não só aos olhos dos filósofos, mas à maioria dos homens. Assim, se os homens geralmente compreendem a ação sob a sombra da necessidade da uniformidade, mas ainda assim admitem a existência de um modo um tanto contraditório aos olhos de Hume do livre-arbítrio, é preciso explicitar as razões que os levam a fazê-lo. Noutros termos, se a disputa é meramente verbal e a liberdade de indiferença uma palavra vazia, impõe-se a tarefa de mostrar por quais erros atribui-se equivocadamente um sentido positivo a ela. Ora, essa explicação possui etapas que Hume se esforçará para explicitar. Em primeiro lugar, ela deriva do apego que os homens demonstram em relação à noção metafísica de causalidade e à convicção de que têm acesso a algo com um poder real das causas. As pessoas acreditam que penetram, diz Hume, mais profundamente na natureza e que percebem algo como uma conexão necessária entre a causa e o efeito. Essa primeira crença dá as condições para que se cumpra a segunda etapa da produção dessa ficção. A liberdade de indiferença nada mais é que o complemento dessa concepção de necessidade esposada pela metafísica e, de certa forma, pelo homem comum, complemento este que é exigido pelo fato de que, ao agirmos, muitas vezes não percebemos a relação entre a ação e os motivos que nos levaram a realizá-la. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossas próprias ações. E por isso, um argumento baseado na introspecção será invocado por aqueles que defendem a liberdade de indiferença. Então, quer dizer, a argumentação de Hume vai no sentido de mostrar que este apego à tese de que eu sou capaz de conhecer o nexo interno, um suposto nexo interno, que existiria entre a causa e o efeito, é que nos leva a postular uma liberdade absoluta e justamente no momento em que, quando eu
produzo uma ação, quando eu ajo, eu não consigo perceber com nitidez esta necessidade que eu percebo ao observar os objetos, todos os outros objetos que ocorrem à minha experiência, né? Ora, ou seja, é como se esse defeito de percepção, por assim dizer, causasse uma espécie de fratura nessa rede de causas e efeitos, e para consertá-la, a imaginação elaborasse uma certa ficção, que é a ficção da ideia de livre-arbítrio, né? Olha, diz o Hume, liberdade ou acaso não é senão a falta desta determinação da imaginação de passar da ideia da causa à ideia do efeito. Uma certa frouxidão que sentimos ao passar ou não da ideia de um objeto àquela da ação. Ora, podemos observar que, embora ao refletir sobre as ações humanas, raramente nós sentimos uma tal frouxidão ou indiferença. É muito comum, no entanto, que ao realizarmos as nossas próprias ações, tenhamos a sensibilidade de algo assim. Olha, então é essa frouxidão que dá, vamos dizer assim, oportunidade para que a imaginação produza essa ilusão, né? Mas essa ilusão depende daquela primeira, né? Da primeira ilusão, que seria justamente a de que há de fato uma conexão necessária que une, do ponto de vista ontológico mesmo, a causa aos seus efeitos, né? Noutros termos, é porque esposamos uma noção de causa calcada num esquema energético, como diz Gerard Lebrun, que somos levados a pensar a liberdade de indiferença. Quando esse esquema parece falhar, a imaginação introduz a seu lado a ficção do livre-arbítrio como contraparte da determinação causal, de modo a harmonizar as rupturas na conexão necessária e preservar o restante da série. Ora, se há liberdade, como mostrará Hume na investigação, essa não é a liberdade de indiferença. A única noção legítima de liberdade que os homens empregam de fato em seus raciocínios é aquela da qual são dotados todos os homens, exceto, nas palavras de Hume, o prisioneiro acorrentado. Trata-se da liberdade que se opõe à restrição ou à coação, e não àquela que se opõe à necessidade. Isso o Hume vai chamar de liberdade de espontaneidade no tratado. E é uma noção de liberdade, creio eu, muito próxima da do Hobbes, por exemplo, né? Ou seja, a liberdade de ação quando não há impedimentos concretos para a sua ação. Trata-se da liberdade, então, dessa liberdade que se opõe à restrição ou à coação. E, de fato, se a frouxidão das conexões que sentimos ao observar nossos próprios atos pode dar oportunidade à ilusão de uma indeterminação da vontade, não é de acordo com esta ficção que pensamos. Sempre consideramos, como já disse Hume, a ação do ponto de vista da conexão regular que fundamenta nossos raciocínios sobre quaisquer questões de fato. E é bom que seja assim, pois a liberdade de indiferença destruiria por completo a necessidade, introduzindo o acaso nas questões de fato. Ora, vê-se então que a solução para a controvérsia acerca da liberdade não é exatamente apaziguadora. Com efeito, aquilo que Hume chamava de projeto de reconciliação certamente não chega a agradar nenhum dos dois partidos envolvidos na disputa, pois ele demanda ao partidário da liberdade que reconheça que sua ideia de livre-arbítrio deriva de um apego exagerado à tese da necessidade das causas. Demanda ainda que ele admita que a liberdade que defenda é uma ilusão da imaginação, porque é elaborada em contraste com a tese igualmente ilusória de que a necessidade física é uma necessidade real, inscrita na essência dos objetos. A nova definição de necessidade proposta por Hume também desagradará ao determinista, pois ela equipara a necessidade física e a necessidade moral. E, de certo, não faltará quem possa acusar Hume de ter rebaixado a primeira em favor da segunda, né?
Então, Hume vai ser criticado do seguinte ponto de vista agora, não só por quem defende a tese da liberdade, mas também pelo determinista estrito, que vai dizer, bom, então isso, essa maneira de tratar o assunto leva o Hume a afrouxar, vamos dizer assim, a necessidade física, né? Ora, o próprio autor do Tratado da Natureza Humana é o primeiro a reconhecer que é possível encontrar algumas ações que não parecem ter nenhuma conexão regular com quaisquer motivos conhecidos, exceções a todos os padrões de conduta estabelecidos para o governo dos homens. E mais, Hume admite que mesmo a necessidade dos corpos admite variações desse gênero. Em outras palavras, se a homogeneização da necessidade física e da necessidade moral foi possível, né, teria sido então porque a análise humeana da causalidade enfraqueceu a primeira. É preciso, porém, desconfiar da justeza dessa reprovação. Tais censuras só são possíveis se nos mantermos aferrados à ideia de conexão necessária, tal como concebida pelo filósofo racionalista. Vista sob essa perspectiva, a necessidade das causas baniria o contingente do território das questões de fato. E seria lícito descrever o conhecimento como a recuperação de nexos necessários entre os elementos simples que compõem os objetos da experiência, desconsiderando aquelas relações tidas como acidentais ou contingentes. Ora, é justamente porque, segundo Hume, não conhecemos tais ligações internas entre os objetos, porque tudo o que sabemos da conexão causal vem da mera conjunção constante entre dois objetos, que essa oposição não será legitimada pela filosofia humeana. No lugar dessa clivagem rígida que distingue dois territórios incomunicáveis, Hume nos propõe, então, uma gradação que vai das sequências causais mais perfeitamente uniformes àquelas que são menos uniformes. Diz o Hume, parece então que a conjunção entre os motivos e ações voluntárias não é somente tão regular e uniforme quanto aquela que existe entre causa e efeito por toda a parte da natureza, mas também que essa conjunção é universalmente reconhecida pelos homens e nunca foi de fato um objeto de disputa, seja em filosofia, seja na vida ordinária. Ora, dissipar a distinção entre necessidade física e necessidade moral não põe em risco a possibilidade do conhecimento acerca das questões de fato, nem relaxa a noção de necessidade que estava posta lá. Não há um enfraquecimento da uniformidade da natureza e, consequentemente, das leis gerais de cada uma das ciências. O que se reconhece é apenas que, no domínio dos fatos, o conhecimento oscila do mais ao menos provável, e a oscilação será tanto maior conforme a complicação de causas envolvidas no objeto em questão for também maior. Mas ainda que admitamos que essa operação de homogeneizar causalidade física e causalidade moral não torne as ciências mais precárias, é preciso olhar melhor para as consequências desta uniformização da necessidade. É preciso determinar com mais clareza as feições gerais da ciência da natureza humana que emerge daí. Dessa maneira, essa maneira de considerar a ciência do homem implica um certo deslocamento de ponto de vista em relação à tradição quando aplicada ao campo da moral. Em vez de considerar a vontade em abstrato e de, por vezes, recorrer à introspecção para buscar a evidência empírica da liberdade, da vontade, como fazia, por exemplo, Samuel Clarke, né? O diálogo do Hume é muito com esses autores britânicos, né? Então, ele está debatendo muito com o Clarke, com o William King, que são teólogos, na verdade, né? Aos olhos dele, aliás, essa noção de liberdade, ela não só tem um fundamento, um funcionamento normal da imaginação, aquele que eu tentei explicar agora há pouco, como ela é, de certa forma, empregada a favor de uma má metafísica que
que está relacionada à teologia desses autores como Clarke e King, né? Olha, mas voltando aqui, né? Então, qual é esse deslocamento do ponto de vista na moral em especial? Olha, em vez de considerar a vontade em abstrato e por vezes recorrer à introspecção para buscar uma evidência empírica da liberdade, como faziam Clarke e King, é como simples observador da ação humana que procura detectar regularidades que o filósofo humeano vai se colocar. Como observa James Harris em seu livro Da Liberdade e da Necessidade, essa mudança de perspectiva já está implícita desde o momento em que, no tratado, Hume apresentava a vontade como sendo nada além da impressão interna que sentimos e da qual somos conscientes quando deliberadamente damos início a um novo movimento do corpo ou uma nova percepção de nossa mente. Então a vontade nada mais é do que uma impressão ou um sentimento que eu tenho quando uma paixão me determina a agir dessa ou daquela maneira. A vontade não é uma faculdade autônoma, né? Definida nesses termos, a vontade não é mais uma faculdade distinta das outras. Ela é uma percepção resultante da ação das paixões quando realizo um ato deliberado, né? Quando eu sou, se vocês quiserem, afetado por um desses motivos, né? Ora, esse deslocamento determina o ponto de vista característico assumido pela moral humeana. O filósofo humeano que examina a moral não mais dá destaque à volição propriamente, mas considera o juízo, a ação e seus motivos como o seu principal objeto de estudo. E nesse sentido, caberá examiná-los a partir da experiência, tomando as ações como signos visíveis dos motivos que as ensejaram. Como eu não tenho acesso, vamos dizer assim, aos motivos dos outros, as ações vão me servir de alguma forma como signos desses motivos, né? Esse parece ser o sentido geral da defesa do método experimental na primeira sessão da investigação sobre os princípios da moral, onde Hume diz o seguinte: como essa é uma questão de fato e não de ciência abstrata, só poderemos esperar sucesso seguindo o método experimental e deduzindo máximas gerais da comparação de exemplos particulares. Fim de citação. Fosse a vontade inteiramente livre de qualquer determinação por motivos ou causas, essa empreitada estaria evidentemente comprometida. Como explica Hume, numa nova inversão, a liberdade de indiferença impossibilitaria a atribuição de responsabilidade moral ao agente. Se não for possível, segundo Hume, estabelecer relações necessárias entre o caráter, as paixões, afeições e as ações praticadas pelo agente, será igualmente impossível atribuir-lhe mérito ou demérito, virtude ou vício, conceder-lhe aprovação ou censura. Conforme diz Hume no Tratado da Natureza Humana, parece, portanto, que todas as ações virtuosas derivam seu mérito apenas de motivos virtuosos e são consideradas apenas como signos desses motivos. Em contrapartida, porém, se a nova definição de necessidade possibilita essa ciência moral, ela implica certas exigências ao filósofo, assim como ela exige algo do filósofo da natureza. Ela obriga ambos a se tornarem mais cuidadosos em seu exame da experiência e impõe um certo ideal de precisão. As questões de fato, das quais tratam todas as ciências, exceto as matemáticas, admitem graus distintos de regularidade, como vimos. E onde o fenômeno estudado não corresponde às expectativas, quando ele se apresenta de forma irregular e inconstante, será preciso refazer as observações, identificar causas que possivelmente passaram despercebidas ou que interferiram na série observada inicialmente. O filósofo humeano, seja ele moralista ou filósofo da natureza, será obrigado a recortar com maior precisão seu campo de fenômenos, distinguindo tudo aquilo que é circunstância relevante para a produção dos eventos que ele pretende explicar.
cabe a ele desembaralhar as circunstâncias sobre as quais o fenômeno se apresenta e separar o que realmente condiciona o efeito e o que é irrelevante para a sua explicação. Assim, ainda que visem identificar regularidades e uniformidades que possam ser tomadas como regras gerais do seu campo de fenômenos, as ciências que versam sobre os fatos e existências devem ser também ciências do detalhe. O termo circunstância, empregado por Hume em diversas ocasiões, chama a atenção para esse fato. Como nota Michel Malherbe, essa palavra na filosofia humeana raramente designa um fundo irrelevante no qual se localizam os fenômenos estudados por uma determinada ciência. Em vez disso, na maior parte das vezes, ele exprime a articulação de diferentes planos de causalidade e a determinação pela qual as causas operam. Então as circunstâncias não são só um pano de fundo, elas atuam de verdade sobre os fenômenos, né? Mas é preciso sempre usar de determinadas regras, que aí o Hume vai especificar no tratado, nas regras para julgar sobre as causas e os efeitos, para saber separar o joio do trigo, né? As circunstâncias que de fato entram nas condições sobre as quais está aquele fenômeno e aquelas que são simplesmente acessórias, que são indiferentes. Isso tudo vai depender, vamos dizer assim, de um recorte bem feito da experiência, né? Por isso que eu digo que é uma ciência do detalhe, nesse sentido, embora ela vise estabelecer regularidades, princípios, leis, regras gerais e assim por diante, né? As circunstâncias devem entrar na conta do filósofo na medida em que engendram suas próprias séries causais e podem interferir nas séries causais em que está inscrito o conjunto de fenômenos que ele examina. Elas formam, portanto, um fundo que não é passivo, e cada uma delas pode fazer variar a intensidade de um efeito, alterar uma percepção, como no caso do doente que tem o seu paladar modificado, ou ainda transformar uma paixão calma em uma paixão violenta e vice-versa. Por isso, é preciso distinguir entre aquelas que afetam a imaginação, mas são meramente acessórias, e aquelas que são parte da causa eficiente, e, portanto, devem entrar em conta em nossos juízos acerca do caso estudado. Se essa tarefa é difícil para o físico, que examina objetos mensuráveis, ela é ainda mais trabalhosa para o filósofo moral. Se a filosofia moral parece mais obscura e seu objeto mais incerto que a filosofia da natureza, não é porque esse objeto seja mais contingente ou inconstante. É apenas porque, na moral, a mistura de circunstâncias é mais intrincada e o recorte experimental demanda mais esforço, pois diversas variáveis podem interferir na conjunção entre o motivo e a ação, sem, no entanto, colocar em risco os princípios da natureza humana. O filósofo moral deve, então, levar em conta o modo como interferem fatores bastante distintos uns dos outros, né? Então, o Hume a moral humeana, ela tem algo de uma sociologia já, de uma análise das instituições, né? Quando ele vai arrolar os motivos que podem, de certa forma, moldar um caráter, né? Ele vai falar, por exemplo, nas instituições das nações, nos eventos históricos, nas diferenças de classe, nas formas de governo, nas maneiras, entendidas como as regras mesmo de comportamento, né? Assim como, para compreender a ação de um agente particular, é preciso levar em conta, além disso, o caráter e o temperamento, né? Ora, em meio a essa variedade, o filósofo deve procurar encontrar certas regularidades recorrentes que vão fornecer aquilo que são, aos olhos do Hume, os princípios constantes da natureza humana, né? Ou seja, a despeito das diferenças, há um certo fundo regular que mantém a natureza humana uniforme nos vários momentos da história e nos diferentes lugares do globo. Então,
diz o Hume aqui, né? Essa história tem que ficar, vamos dizer assim, sempre no fio da navalha entre o geral e o particular, tentando estabelecer qual é este fundo regular que permanece ao longo da história, né? Que é, digamos assim, a própria natureza humana, né? É um conjunto de princípios regulares que eu poderia chamar de natureza humana, mas ao mesmo tempo ela deve dar conta de explicar diferenças locais e diferenças temporais, de explicar uma certa variedade que a natureza humana assume, uma variedade de formas, se vocês quiserem, né? Ora, por isso é que vai dizer o Hume, é apenas na maior parte, né, de um modo mais geral, que podemos determinar como eram os gregos e os romanos ao observarmos como são os ingleses e os franceses. Ora, as feições gerais dos gregos e dos romanos nós podemos inferir a partir das feições gerais dos povos que conhecemos hoje, né? Dos franceses e dos ingleses em especial, por alguns motivos. Mas é apenas na maior parte. Se eu fosse querer entender os gregos e os romanos especificamente, eu teria que ir para um estudo das instituições, da história e da política desses povos, né? É por isso, né, que, estando nesse fio da navalha, Hume vai observar criticamente algo que ele considera como uma espécie de exagero do vulgo, né, num ensaio que é um ensaio sobre os caracteres nacionais. Ele diz o seguinte: o vulgo tende a levar ao extremo os caracteres nacionais, e uma vez instituído o princípio de que alguns povos são desonestos, covardes ou ignorantes, não se admite exceção e submete-se cada indivíduo à mesma censura. Homens sensatos condenam juízos tão gerais como esses, mas reconhecem ao mesmo tempo que cada nação tem um conjunto peculiar de maneiras, e que algumas qualidades particulares podem ser mais pronunciadas num povo do que em seus vizinhos. Então, é dessa variedade que eu estou falando, mas é também da necessidade de manter sempre este ponto de vista geral, né? É quase que um movimento, vamos dizer assim, que tem que se alternar entre esses dois pontos, né? Por quê? Porque o que eu quero determinar aqui é essa tal dessa natureza humana, né? E, de um modo geral, vamos dizer assim, o que interessa é poder pensar uma série de questões, né? Como a política, a estética, etc. e tal, a partir desses princípios da natureza humana. Então eu preciso sempre desse movimento de oscilação, né? Olha, por que essa consideração generalista do homem comum é condenável, né? Olha, diz o Hume num outro exemplo: para o senso comum, um suíço será sempre mais honesto que um irlandês, né? Olha, em favor do mais geral, o vulgo deixa de lado e deixa de compreender aquilo que constitui a exceção que deve também, ela, ser explicada. Diz Hume, no mesmo ensaio, dos caracteres nacionais: temos bons motivos para esperar mais engenho e jovialidade num francês do que num espanhol, apesar de Cervantes ter nascido na Espanha. E é natural supor que um inglês tenha mais conhecimento que um dinamarquês, apesar de Tycho Brahe ter nascido na Dinamarca. Ora, é porque desconsidera os efeitos das circunstâncias que o vulgo não dá conta de compreender aquilo que constitui exceção, e não é capaz de explicar, por assim dizer, aquilo que é extraordinário. Ora, embora a ciência do homem busque exatamente esses princípios, sempre haverá, portanto, essas circunstâncias que produzem variações. E essa variação não elimina a necessidade, na medida em que, quando as circunstâncias produzem efeitos relevantes para o estudo da moral, elas devem entrar no esquema causal de explicação. Um soldado e um sacerdote, diz Hume, são caracteres diferentes em todas as nações e épocas. E essa diferença funda-se em circunstâncias cuja operação é eterna e inalterável.
As causas morais que influem na determinação dos caracteres são decisivas para a compreensão da ação e estão sujeitas a uma necessidade tão forte quanto a das causas físicas. Assim, quanto mais formos capazes de descer a um nível de profundidade maior na identificação dessas causas, mais completa será a nossa filosofia moral ou a nossa ciência da natureza humana. Evidentemente, essa concepção de moral não enfraquece, então, a uniformidade da natureza humana e nem a necessidade, né? O que ocorre é que, vista desse modo, ela apenas torna a ciência da natureza humana mais complexa e laboriosa, em função do seu objeto, demandando, portanto, uma análise fina e detalhista, né? Ou seja, vamos dizer assim, a guisa de conclusão, o que eu quero mostrar aqui é que, quando o Hume faz a sua crítica da liberdade de indiferença, e quando o Hume, a partir dessa crítica, postula a homogeneidade do campo da moral e do campo da física, do campo da natureza, para ser mais preciso, né, da filosofia da natureza, do ponto de vista da causalidade, o que ele está fazendo não é, por um lado, a simples arbitragem daquela querela antiga, que ele mesmo reconhece está presente na filosofia desde o seu início, né? Ou desde tempos muito antigos, para usar os termos dele, né? Não é meramente essa arbitragem, não é tampouco simplesmente a reconciliação dos dois partidos, mas é abrir espaço para que esse tipo de fenômeno que ele pretende estudar e que ele considera ser fundamental para estabelecer esses princípios gerais da natureza humana, né? Ele pretende abrir espaço para que esse tipo de fenômeno seja estudável, e estudável por uma ciência, né? No limite, se a gente quiser forçar um pouco a letra, e sendo um pouco anacrônico, o que o Hume está fazendo aqui, talvez, certamente, aliás, sem intenção, é dar mais um passo na abertura de espaço para aquilo que hoje a gente chamaria de ciências humanas, né? E não me parece que seja casual, embora o Hume não chame essas ciências de ciências humanas, mas as considere como partes da ciência da natureza humana. Não é casual que o Hume tenha textos sobre economia, tenha escrito uma história da Inglaterra, tenha ensaios sobre política, sobre estética e tantos outros assuntos, além daqueles textos duros de filosofia que a gente está acostumado a estudar nos cursos por aí afora, né? Bom, era mais ou menos isso que eu queria apresentar. Espero que tenha sido razoavelmente claro, mas tenho caso minhas dúvidas.